Bom dia, crianças do quarto ano. Espero que todos estejam bem, com saúde, com disposição para darmos início um novo semestre, um novo ritmo de aulas online, certo? Hoje nós vamos falar sobre o número do substantivo. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero, masculino e feminino. Nós já estudamos sobre esse gênero. Número, singular e plural, grau, aumentativo e diminutivo. Vamos continuar estudando. Hoje nós vamos conhecer o número do substantivo. O número do substantivo é singular e plural. O substantivo pode estar no singular quando designam apenas um ser, ou pode estar no plural quando designam mais de um ser. Abaixo apresentamos algumas formações do plural dos substantivos, ou seja, algumas regrinhas para que você possa botar substantivo no plural. Os substantivos que são terminados em vogais e de tom oral formam seu plural acrescentando-se S. Ou seja, quando a palavra é terminada em vogal, A, E, I, O, U, para formar o plural, você vai acrescentar apenas o S. Carro, carros. Série, séries. Aí nós temos carro, que é palavra terminada em vogal, e série, que é uma palavra terminada em ditongo oral, certo? Os substantivos que já são terminados em S possuem a mesma forma para o singular e o plural. O que diferencia o artigo? O, quando estiver no singular, e os, quando estiver no plural. Por exemplo, lápis. A palavra lápis, ela já é terminada em S. Como é que eu faço o plural? Eu vou fazer o plural apenas do artigo. O lápis. Eu vou botar o O no plural, que fica os. O vírus. Vírus já é uma palavra que está no plural, ou seja, terminada em S. Para mudar, eu vou acrescentar o S apenas no artigo. Os vírus. Ônibus também é uma palavra que já é terminada em S. O plural não pode ser feito apenas com o artigo, certo? Quando os substantivos são terminados em al, el, ol ou ul, formam o seu plural, trocando essas terminações por is. Por exemplo, pardal está no singular. Então, eu vou trocar esse L por is, que fica pardais. Anzol está terminado em ol, vou trocar por os, o is. Então, fica anzóis. Cartel fica cartéis. Então, as palavras que são os substantivos que já estão terminados em al, el, ol ou ul, para o plural, eu vou tirar o L do final e acrescentar o IS. Substantivos oxídeos terminados em il, ou seja, aqueles que têm a última sílaba mais forte, formam o plural, substituindo o il por is. Exemplo, febril, febris, canil, canis. Então, aí você trocou apenas a letra L e botou o S no lugar do L, né? Trocou o il por is, quando a palavra é oxíto. Quando a palavra é paroxíto, terminada em il, forma o seu plural, trocando o il por eis. Aí já é quando a palavra é paroxíto, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Aí eu já troquei o il por eis. Quando os substantivos são terminados em M, formam o plural, trocando-se M por NS. Então, quando o substantivo tiver M no final, eu vou trocar aquele M e botar o N e o S para formar o plural. Margem, eu vou trocar o M, tirar o M e botar NS, que fica margens. Álbum, álbuns. Jardim, jardins. Homem, homens. Então, quando a palavra é terminada em M, eu vou trocar o M por NS.
Os substantivos terminados em R, Z e alguns que são terminados em S formam o seu plural acrescentando-se S. Por exemplo, amor, terminado em R. Para passar para o plural, vou acrescentar a letrinha S, que fica amores. Então, quando a palavra é terminada em R, Z e S, elas vão acrescentar o ES para formar o plural. Por exemplo, mês é terminado em S, eu posso acrescentar o E e o S para formar o plural, que fica meses. Chafariz, chafarizes. Rapaz, rapazes. Colher, colheres. Então, aqueles substantivos terminados em R, S e Z, eu acrescento ES para formar o plural. Os substantivos terminados em ão formam seu plural trocando o ão por ons, alguns trocam por ães e outros por ãos. Vai depender da leitura da palavra, certo? Não existe quando eu devo trocar por ons, quando eu devo trocar por ães. Então, você vai ler a palavra e vai ver se vai usar o ons, o ães ou o ãos. Algum substantivo terminado em ão pode ter mais de um plural. Por exemplo, aldeão, que é terminado em ão. Eu posso dizer aldeões, quando eu me refiro a vários homens, o aldeãs, quando eu me refiro a várias mulheres, o aldeãos, quando eu me refiro aos dois juntos. Cão é terminado em ão, para formar o plural eu acrescento o AS. Cães, irmão, irmãos. Então, a palavra, quando é o substantivo que é terminado em ão, para formar o plural, ele vai fazer ons, ães ou ãos. De acordo com a sua leitura, você vê que está lendo, ficou correta a sua leitura, você vai ver, por exemplo, pão. Você não vai botar pães, né? Então, você já vê que está errado, não é o uns. Aí, você vai ler da forma correta, que é pães, aí vai fazer o plural dessa palavra, certo? Então, aí está o número do substantivo, que é o singular e o plural. Só reforçando, singular, um só elemento. Plural, dois elementos. Então, algumas regrinhas que você precisa ler e aprender para formar o plural de algumas palavras, certo? Não se esqueça. A palavra terminada em vogal, eu vou acrescentar o S para o plural. Palavra terminada em M, eu vou trocar aquele M por NS para formar o plural. Palavra terminada em R, S, Z, eu vou acrescentar o E e o S para formar o plural. Palavra terminada em ão, eu vou trocar por ons ou ães ou ãos de acordo com a minha leitura, certo? Então, qualquer dúvida, você lê o seu livro de gramática, assiste novamente o vídeo, procura entrar em contato com o professor, que estarei aqui à disposição para tirar suas dúvidas. Até a próxima aula e bons estudos.